Oi, alunos do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula remota de Geografia. E na aula de hoje vamos falar sobre a região do Oriente Médio. A região do Oriente Médio é uma das 5 regiões que formam o continente asiático. O Oriente Médio ele é formado por alguns países, entre eles a Turquia, a Arábia Saudita, Iraque, Iêmen, Omã, Irã, Afeganistão, Israel, Líbano, Síria e Jordânia. E tem outros países menores, como Kuwait, Bahrein, Catar, e Emirados Árabes. Então, essa é a região do Oriente Médio. Se vocês me perguntarem qual é a principal característica do Oriente Médio, eu vou dizer que é a religião islâmica, certo? Por quê? Porque a maioria dos países dessa região a maioria da população desses países são adeptos da religião islâmica ou religião muçulmana. A religião muçulmana ela surgiu através do profeta Mohammed Maomé na Arábia Saudita por volta do ano 600 depois de Cristo e se espalhou por todo o Oriente Médio, norte da África e sul e sudeste do continente asiático. Essa religião se expandiu através da força, os seus adeptos defendiam a expansão através do uso da força militar e a religião se expandiu. No caso aqui, na região do Oriente Médio, somente Israel é que não é adepto da religião muçulmana. Então, Israel, nós sabemos que os israelenses são judeus, da religião judaica, mas todos os outros países da região do Oriente Médio, a grande maioria da sua população, de todos os países, são muçulmanos. A religião muçulmana ela tem duas seitas principais, dois ramos principais, os xiitas e os sunitas, certo? É uma divisão dentro da religião muçulmana, que está relacionado a os herdeiros do profeta Maomé. Quando o profeta Maomé, que foi o fundador da religião, ele faleceu, então aconteceu essa ruptura, essa divisão em duas seitas. O Oriente Médio, ele é como culturalmente falando, ele é muito antiga. É considerado a região mais antiga do mundo. Foi lá onde surgiram as primeiras cidades do mundo. Se a gente pensar nas cidades mais antigas do mundo, elas surgiram onde hoje é a região do Oriente Médio. Por exemplo, no Iraque, que é esse país central, há 4.000 anos antes de Cristo, já tinham cidades. Chamavam a região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, se desenvolveram cidades muito importantes naquela época, como a Babilônia, a cidade de Uruk, Nínive, são cidades importantes que surgiram já 4.000, 5.000 anos antes de Cristo. Então, considerado o berço da civilização mundial, a região do Oriente Médio. Outra característica da região do Oriente Médio é o predomínio dos climas desérticos. Então, na maioria dos países do Oriente Médio, são países
onde atuam o clima desértico. Em quase todos os países tem a presença de desertos. Em algumas partes próximas ao litoral, próximo ao mar, e nas áreas de rios, onde passam os rios, desenvolve uma vegetação mais exuberante e é onde se concentra a maior parte da população. Então, se a gente pegar um mapa de população dessa região, a gente vai ver que a maior parte da população se concentra próximo aos rios ou próximo ao mar, na região litorânea, enquanto que a maior parte dos países onde predomina o deserto são verdadeiros vazios demográficos. Então, ninguém sobrevive no deserto, apenas em alguns lugares onde você tem os oásis, que são aquelas áreas verdes onde o lençol freático ele aparece na superfície. Vamos baixar aqui um pouco para a gente ver o que aqui vai falar sobre a questão das cruzadas e tal. Um pouco de história, formação dos países no Oriente Médio. Década de 1920, que vai falar um pouco sobre o imperialismo europeu, quando aquele grupo de países europeus ricos e desenvolvidos e já industrializados do século XIX resolveram se apossar tanto do continente africano como também do continente asiático. Então, algumas partes do Oriente Médio foram sendo colonizados por países europeus, principalmente Inglaterra e França, que se apossaram dessa parte aqui do Oriente Médio. Após a Segunda Guerra Mundial, esses países conseguiram a sua independência e aí foram formando os países atuais, como Síria, como o Líbano. Israel está entre os países mais jovens do Oriente Médio, porque ele só foi formado, o Estado de Israel só foi formado no ano de 1948, logo após o término da Segunda Guerra Mundial. Vamos baixar aqui um pouco. Sim, outra característica da região do Oriente Médio é justamente a riqueza do petróleo, né, que é a base da economia dessa região. Então, se não fosse o petróleo, a situação estaria feia nessa região. Por quê? Como é uma região que eu já falei que predomina o clima desértico, muitas áreas de deserto, a prática da agricultura ela só é exercida, ou seja, só é praticada em algumas poucas áreas, né, próximo de rios, e os rios são poucos. Então, como as areias do deserto são ricas em petróleo, porque dizem os paleontólogos, né, os estudantes, geólogos, os estudiosos, que os desertos da região do Oriente Médio, no passado, há milhares de anos atrás, era mar, né? Era o fundo de oceanos. E debaixo da areia dos desertos tem muito petróleo. Então, a exploração desse petróleo faz com que a economia desses países do Oriente Médio cresça e se desenvolva, principalmente na Arábia Saudita, né? Vou pegar aqui a Arábia Saudita, que é um dos maiores, talvez o maior país do Oriente Médio, é considerado também o país mais rico dessa região, por causa exatamente do petróleo. É o maior produtor de petróleo do mundo, a Arábia Saudita, é o país mais rico do Oriente Médio e toda a sua economia está baseada, praticamente 95% da sua economia está apoiada na exploração e comercialização do petróleo. Porque é um país onde você tem mais de 80% de deserto. Então, o petróleo é
tudo para aquele país. Bom, pessoal, vamos parar por aqui. Tem muito mais informações, mas vocês leiam, né, essa parte do livro, esse capítulo, né? Não são capítulos, são assuntos. Então vocês leiam, que tem muito mais informações, ok? Então, até a próxima, se Deus permitir.